O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. O que eu mais gosto com a Mandy é sentir que eu estou no controle. O ensinamento de hoje que o Evangelho nos apresenta é bem propício para fazermos uma reflexão com relação aos tempos em que vivemos a nossa eclesialidade, o nosso compromisso com a igreja. Na primeira leitura, no livro da sabedoria, nós já temos aí um pouquinho do que na prática é aquele que vive fielmente o contexto cristão. Já nos primórdios, ou seja, aquele que é justo, que faz o certo, é sempre perseguido. Mas quem que persegue os justos, o que faz a coisa certa? Os que não fazem a coisa certa. Porque quem faz e quem vive corretamente incomoda aqueles que não vivem corretamente. Logo, essa desestabilização, que não deixa de ser uma afronta, quem faz o correto afronta quem não faz corretamente, e isso no lugar dessas pessoas, né, que se sentem afrontadas com o justo, com o bom, com o bem, no lugar de mudarem de vida, não, elas perseguem. Então, quando vocês estiverem sendo perseguidos porque faz o certo, o bem, o correto, esse é o preço de ser verdadeiramente cristão e querer o céu. Aí São Tiago, na segunda leitura, já vem nos dizer que existem algumas coisas e alguns elementos que podem destruir a nossa vida de comunidade, a nossa vida eclesial, a nossa vida dentro de casa, onde quer que estejamos. E ele deixa bem claro que é a inveja e a rivalidade, porque são duas espécies de desordens, pode ser no campo emocional, psiquiátrico, sociopático, sei lá o quê, mas a inveja é uma espécie de tendência má, que está dentro de nós. Ninguém está isento de ter inveja. O grande problema é que quem tem inveja, ou melhor, o invejoso, ele não quer o que você tem. Porque o que você tem, ele pode ter também. Qualquer pessoa pode ter. Como que eu vou ter inveja de um celular? Que você tem um celular? É só trabalhar, meu filho. Sair do comodismo que você poderá ter um celular também. Então eu não tenho inveja do que você tem. O invejoso não quer o que você tem. Ele quer destruir você. O invejoso quer destruir você. Porque você o incomoda, o afronta. Na cabeça do invejoso, você é tudo aquilo que eu queria ser. Como eu não posso ser, eu vou te destruir. É isso que está na cabeça do invejoso. Não é só a questão material do objeto pelo qual, às vezes, a gente fala que as pessoas têm inveja do que têm. Não.
No fundo, ninguém tem inveja do que você tem, não. Ela tem inveja de você, ela quer te destruir, não é o que você tem. E o que você tem, ela pode ter, qualquer pessoa. Se você tem, qualquer pessoa pode ter também. Isso é fato. E isso, às vezes, está no nosso meio. A inveja está em todos os meios. E até faço aqui um parêntese, né? Muitas vezes, há pessoas que deixam a igreja porque se deparam com situações ou com pessoas invejosas, com pessoas que infelizmente não entenderam o projeto de Deus e acabam levando para onde elas vão, porque é assim que funciona, o que está dentro de nós vai com a gente, onde a gente for. Tem gente que tem, né, pensa que é mudar de lugar que vai fazer com que o problema ou a situação se resolva. Não, meu filho, se o problema está em você, onde você for, o problema vai junto, não é problema, a questão não é o lugar, é você. É você. E muitas vezes nós trazemos, ou sempre trazemos, essas tendências, essas inclinações, que Santo Agostinho chama de paixões desordenadas, nós trazemos para os ambientes que convivemos. E muitas vezes as pessoas abandonam a igreja, por quê? Porque fulano da igreja é assim, porque o padre é assim, porque o bispo é assim, porque o papa é assim, porque o coordenador da comunidade é assim. Gente, isso é de uma imaturidade tão grande que chega a ser medíocre a pessoa que abandona a fé por causa de outro. Como, primeiro, ela não é perfeita. Né? Primeiro, ela não é perfeita para se achar, né, no direito de julgar aquilo que ela encontrou de errado. Segundo, não é a igreja que é errada, é quem está dentro dela. O erro e o pecado é sempre nosso. Vivo dizendo isso aqui. Nós é que maculamos a igreja que é santa com o nosso pecado. Aí deixei a igreja porque o padre não olhou na minha cara. Meu filho não olha na cara dele também, é muito simples. Agora eu vou abandonar a fé, por quê? Porque o padre não me deu bom dia. Porque fulano passou por mim e não me olhou. Porque cicrano não sei o que falou de mim. Oh, meu Deus, isso é tão mesquinho. Será se um dia, meu Deus do céu, nós vamos transcender a essas mediocridades que acontecem por conta da nossa humanidade não resolvida, dos nossos problemas não resolvidos? Misericórdia. Já estava na hora de pararmos com isso. Estava na hora. Mas enquanto não entendermos ou não superarmos essas limitações, aí vem o evangelho que só confirma. Jesus está caminhando com a turma, com os apóstolos, e de repente, Jesus, quando está a sós com eles, o que vocês estavam discutindo? O que vocês estavam conversando entre vocês? Ficaram quietinhos. Por quê? Porque estavam discutindo quem que ia ser o maior. Quem que ia ser o maior. Olha que coisa. Olha a tendência que está dentro de nós. Aí Jesus, de uma forma sábia, lógico, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. O último de todos. E aquele que serve a todos. Olha a lógica cristã. A lógica cristã, ela é oblativa, ela é sair de si mesmo. Ela é sair de si mesmo. Porque com certeza na cabeça deles, né? Nós abandonamos tudo, estamos seguindo Jesus, com certeza vão receber uns cargos aí importantes, né? Às vezes tem isso muito. Isso funciona para a lógica do mundo. Para a lógica do céu, não. Porque não existe cargos nem funções no céu. No entanto, o que qualifica de verdade o ser maior diante de Deus, não é o cargo ou a função que ele está exercendo no tempo, mas é o serviço que ele realiza. Maior será sempre aquele que serve. Mas serve de verdade. E infelizmente, eclesialmente, nós estamos perdendo esse sentido do serviço nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Sinto saudades da década de 80. Quem viveu a década de 80 sabe do que eu estou falando. Oh, década boa. Lógico, para alguns outras décadas foram melhores, né? Para a turma dos 50, dos 60, vão dizer que foi década. Cada um tem sua década preferida. A minha foi a de 80, porque foi ali que eu comecei a minha vida eclesial.
E recordo-me como se fosse hoje, nas pequenas coisas, no meu grupo de coroinhas, que éramos mais de 100 meninos, a escala que o nosso padre Almeida fazia para a limpeza da igreja no sábado de manhã. Era uma disputa, porque todo mundo queria ir ajudar a limpar a igreja. Era uma coisa tão prazerosa, estar ali naquela folia de manhã, limpando, varrendo, né? Éramos nós, coroinhas, e era tão gostoso, era na gratuidade. Hoje, pergunta quem se oferece para vir limpar a igreja. Pergunta. E ainda quando não, exigem. Tudo bem, hoje nós estamos submissos a leis, etc. e tal. Mas isso não impede de eu servir, de eu dar a minha doação com amor. Porque não é para o padre que eu estou fazendo. Porque tem gente, para o padre, não gosto do padre. Problema seu, não gosto do padre. Mas gosto do Cristo. Ame o Cristo. Estou pedindo para ninguém me amar, não. Mas se é pelo reino que eu sirvo a igreja, o padre é pequeno. O meu coordenador é pequeno. A pessoa que eu vou na igreja e não gosto é pequeno. Que mundo que nós estamos, onde queremos a perfeição de todo mundo, exigindo a perfeição do outro, se nem eu sou. Saudades do tempo que o serviço era. Estou dando um exemplo pequeno, que hoje não se vê mais. Não se vê mais assim com tanta espontaneidade, o sentido de pertença. Às vezes você vê o lixo ali, você passa por cima e não cata. Às vezes dentro de casa a gente vê isso. Né? O serviço se dá nas pequenas coisas, não precisa ser grande. Fiz uma grande obra para a igreja, não. A minha solidariedade se dá. Lógico, nós encontramos ainda pessoas às vezes solidárias, mas eu falo muitas vezes dos nossos que estão no dia a dia. Os de dentro de casa às vezes é o que se acomodam. Agora, para exigir é ótimo, misericórdia, né? Agora, para se doar, vai e faz, menino. Se o outro está fazendo errado, faça você o melhor. Quando se trata do reino, o maior vai ser sempre aquele que serve. E em todos os sentidos. E se a gente não segue, não faz nos pequenos, não espere os grandes. Não espere os grandes. Então essa tendência do ser maior, do querer status, está dentro de nós. Todos nós, ninguém está isento. Nem o padre, ninguém. Está dentro da gente. Agora é um exercício que a partir do momento que eu compreendo e que eu faço, e que abraço esse compromisso de ser cristão, de verdade, na catolicidade, eu vou me abrindo e me purificando dessa tendência, porque senão a gente vai morrer desse jeito. Ou a gente muda, ou vai ser sempre feliz, porque lá na frente as contas todas chegam, né? Então, Jesus sutilmente e carinhosamente diz, olha, e se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Aí Jesus chama, né? Aí Jesus coloca no meio deles uma criança e diz que quem acolhe uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. Jesus traz a criança para simbolizar que a criança é aquela que confia, que se entrega ao pai e à mãe. Pai e mãe é o porto seguro de uma criança. E que a criança traz na sua essência a pureza, a verdade. E as crianças nessa época não eram ouvidas. Tem outro momento que Jesus, quem não se tornar como uma delas, nem entra no céu. Aqui me permita um parêntese. Hoje, as nossas crianças estão com as suas purezas, a grande maioria delas destruídas. Aqui nós estamos falando de uma criança genuinamente na sua essência criança. Mas quantas crianças hoje já não tem mais? Quando eu falo pureza, a gente quando fala de pureza já vem na cabeça da gente a questão, né, moral sexual, não é nada disso. Vamos abranger a reflexão sobre pureza, estado de ser. A pureza está na verdade, está na forma que eu me comporto, no jeito que eu vivo, na forma que eu me relaciono com as pessoas. A pureza está nisso. Em síntese, a pureza está na verdade com que eu me comporto.
na forma com que eu vivo, de uma forma coerente. Da forma coerente. E hoje, infelizmente, nós sentimos que muitas das nossas crianças, isso já foi destruído há muito tempo. Quando não influenciadas, ideologizadas por conceitos vazios, contra a moral, contra a verdade e tantas outras coisas. Mas Jesus está falando da criança na sua verdade, na sua pureza, na sua essência, naquela que confia. E Jesus pede aos discípulos que as acolha. Porque quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo isso. Basta ver os apóstolos como já estavam contaminados. Teve um outro momento que a mãe de João, a mãe de João e do seu irmão, os filhos de Zebedeu, foram lá em Jesus para exigir: Senhor, lembra-te dos meus filhos, põe um à direita, outro à esquerda. Ainda foi exigir ainda, nem a mãe. E tem mães que às vezes já formam os filhos nessa disputa, né? Aí Jesus, tadinha dessa mãe. A gente até entende, né? Mas como isso estava impregnado, né? Senhor, meus filhos, tá aqui. Isso criou uma confusão, porque os outros começaram: quem que eles pensam que são? Que essa mãe aí pensa que o filho dela é melhor que a gente? Né? Aí Jesus, olha, não compete a mim dizer quem vai ficar à esquerda ou quem vai ficar à direita. Mas mais uma vez Jesus diz: olha, o reino é para todos, e esse lugar compete a meu Pai, e esses lugares são restritos àqueles que servem, àqueles que amam, àqueles que se entregam, àqueles que caminham na verdade. Por isso, gente, que é uma luta dioturna. Por quê? Por isso que a gente está aqui. Por isso que a igreja existe. Porque justamente pelas nossas próprias pernas, sozinhos e completamente jogados no mundo, sobretudo do que vivemos hoje, não conseguimos. Graças a Deus existe a igreja, sinal, sacramento de Cristo para todos nós, para tentarmos. Mas é aqui dentro também que vai aflorar tudo que vem de fora. Mas é aqui também que nós temos que procurar ter essa abertura de coração para abraçarmos e procurarmos viver em busca do que é essencial, não de coisinhas pequenas, picuinhas. Nós devemos nos purificarmos dessas coisas e ter o foco sempre no essencial, porque é o essencial que vai nos levar ao céu. E todo mundo, no fundo, sabe o que é essencial. Todo mundo sabe o que é essencial. Infelizmente, muitos querem viver de coisas periféricas, superficiais, perdendo, como dizia o Carlos, morrendo fotocópias, perdendo a originalidade e morrendo fotocópias de si mesmas. Peçamos a Deus que nos ajude a buscarmos essa purificação interna, a não termos esse sentido de grandeza, mas que o sentido de serviço possa ser uma realidade e um exercício cotidiano, nas pequenas coisas, no silêncio, na doação, no amor ao Cristo, é para Ele, é para Ele. Porque se nós pararmos nas limitações humanas, nós nos perdemos, porque o ser humano tem inveja, o ser humano tem cobiça, o ser humano tem maldade. Como fala São Tiago, de onde vêm as guerras, as brigas entre vós, as paixões desordenadas, os conflitos, de onde vem tudo isso? De dentro do coração do ser humano mesmo. Não é do céu que vem isso, é de dentro de nós. Mas nós podemos reverter tudo isso, se nos permitirmos que a graça de Deus faça esse processo de limpeza, de mudança, com simplicidade. E Jesus já nos deu a regra: servindo.